Big Brother is watching you. War is peace. Double think, comrade, double think. For freedom is slavery. The thought police, comrade. Welcome to the Ministry of Love. Ignorance is strength. É um dos livros mais lidos do século XX. Um alerta claro contra a loucura que permeia os tempos modernos. George Orwell ambientou esse pesadelo na Inglaterra, num tempo que era, na época, o futuro próximo. Era um livro da Guerra Fria e ainda hoje, anos após o fim da Cortina de Ferro, continua sendo um alerta contra um grave defeito da natureza humana: o desejo de poder total e controle. Escrito no final dos anos 40, este livro histórico recebeu um título curto e memorável: 1984. Grandes Livros. O livro de George Orwell, 1984, começa com os relógios tocando 13 vezes. Eram 13 horas. O relógio preciso, eficiente e contínuo. A hora da polícia, dos militares. A hora da autoridade. As a patriotic citizen of Oceania, to look closely at your fellow workers, at your neighbors, even at your parents and children. Watch their activities. There could be spies working and living Winston right Smith next to you. é o personagem principal. Deprimido, doente, aprisionado. Report any strangers. Ele é o protótipo do anti-herói. You should be watching them. Hundreds of powerful explosions shook the Ele é area. um membro inexpressivo de uma ala do partido chamada INGSOC, uma brincadeira de Orwell com o English Socialists, um grande partido de esquerda inglês na época da Segunda Guerra Mundial. O ano de 1984 ainda levaria um quarto de século para chegar quando Orwell escreveu o livro, pouco depois do fim da guerra. Good news from the Malabar front. Eurasian soldiers have been driven back. No mundo retratado no livro, a sociedade estava dividida em três grandes superpotências. A Inglaterra e os Estados Unidos formavam uma sociedade totalitária chamada Oceania. A União Soviética era uma ditadura chamada Eurásia. E a China e seus aliados eram chamados de Lestásia. As três superpotências estavam sempre em guerra. More than 600 enemy soldiers were caught in a napalm attack and were incinerated. Pig iron output has risen 3% this past fiscal year in spite of a shortfall of iron ore. Na terrível visão de Orwell, a televisão era uma arma do partido. Expondo e captando imagens, as teletelas divulgavam propaganda enquanto câmeras internas espiavam as pessoas todo o tempo para captar pensamentos criminosos, que eram uma atividade ilegal, o crime ideia. As pessoas desapareciam sem deixar rastros. Ninguém ousava perguntar. Reading Orwell, what is terrifying is the absence of all hope. You go in there and there is no way to resist. There's no way to remain a normal human being within that machinery. You see, Orwell didn't think necessarily that the war had ended in 1945, and a lot of people didn't. Would the Soviets stay at the accidental military line where they ended? I think people who now go back and say, well, Orwell was a Cold War warrior, you know, and his hatred of communism was out of proportion. I think they just lack any historical perspective. Enemy of the people, Comrade Rosenblum was executed for participating in a plot to assassinate Big Brother and several cabinet members.
Comrade Rosenblum's public hanging was scheduled for Saturday on the Ministry's Asbury Square scaffold. An offer of clemency was... Winston Smith está preso nas mãos de um ministério do partido, o Ministério da Verdade. Times 14:284. Nearly plenty email-quoted chocolate rectified times. Suas ordens diárias são para reescrever a história, literalmente. A versão anterior da verdade é alterada e jogada no buraco da memória. É a política do partido imposta à força para manter controle absoluto. Na sociedade totalitária que Orwell descreve, há os membros da elite do partido e o proletariado. O partido ignora os pobres e dá a eles comida ruim, bebida ruim e livros ruins. Os livros são tão ruins que Orwell nos conta que são escritos por máquinas. Um dos personagens principais do livro é Julia. Orwell não se preocupou em dar a ela um sobrenome. Ela trabalha no departamento de ficção, um setor do Ministério da Verdade. É um maravilhoso jogo de Orwell. Julia não é escritora. É uma mecânica que mantém funcionando as máquinas que automaticamente escrevem ficção pornográfica. He was satirizing the meanness and beastliness of man, not just political systems, but of man himself. And the picture that you get is of an extreme picture of human behavior. One of the profound things that I come away with in reading Orwell is the control of human beings and ultimately the control of human nature by distorting and therefore controlling individual sense of reality. That is, what is real and what is fiction. We know certain things did happen, certain things didn't happen in our lives in the past. And what Orwell presents us with the Ministry of Truth is to say, everything is negotiable. There is nothing real. Em 1946, Orwell havia mudado para a ilha de Jura, perto da costa sudoeste da Escócia. Ele foi acometido de tuberculose quando era bem jovem, e sua batalha com a doença pulmonar estava piorando. A ilha, remota e com ventos fortes, parecia um local improvável para um homem doente escolher. Por causa de sua saúde precária, Orwell, que era um escritor rápido e produtivo, passou quase 3 anos escrevendo 1984. He was a very puritanical man. He didn't enjoy creature comforts. He didn't want to sit comfortably by a roaring fire having a lovely time. Also, he was so far from hospital when he was in such poor health. I think he may have thought there was going to be a nuclear war. I mean, I think Jura would have been a very safe place had there been a direct hit on London. Jura's a much harsher landscape, and most of it is mountainous. It's what the Scots call a crofting country, very, very small farms indeed. He wanted to be on his own. I think the image in his mind was the countryside. It was a place where he could be immune from the interruptions of London and could be left to himself to write. A lot of writers, after all, think of this, but they usually choose the south of France with good train connections. George Orwell era um pseudônimo. Seu nome era Eric Arthur Blair e ele nasceu em Bengala, na Índia, em 1903. Seu pai era funcionário público de uma agência da colônia.
A família conseguiu enviar o jovem Eric para Eton, uma escola inglesa para a classe alta, mas lá ele não se destacou academicamente, embora adorasse ler. I interviewed a very old man who had been one of his masters at Eton, who just cursed him for being a slacker and wasting the time. But he still remembered vividly his annoyance at Orwell throwing away the chances that were offered him. But when I began to put leading questions to him, that after all he did do a hell of a lot of reading, he said, yes, oh, he did a lot of reading, but it wasn't on the syllabus. Nos anos 20 e 30, Orwell desenvolvia sua escrita como jornalista e ensaísta político. Um de seus primeiros livros foi sobre a difícil vida dos pobres, na penúria em Paris e Londres. Ele havia decidido não usar seu nome verdadeiro, Eric Blair. Em vez disso, preferiu adotar o nome George Orwell. But of course, if you fail with the first book as a young man or young woman, then you can start off with another name or go back to your real name. Quando a depressão econômica se espalhou pelo mundo nos anos 30 e 40, quando velhos desentendimentos viraram guerras, Orwell tinha muito para observar e escrever. Foi um momento brutal da história do mundo. Anos depois, ao escrever 1984, isolado na casa da ilha, refletindo sobre 2 décadas de guerra mundial, genocídio e tortura que haviam passado, Orwell projetou esses elementos terríveis no futuro. E se acontecer? Ele pensou. E se? E se um tirano pegasse a ideia do minuto de silêncio, comum para lembrar os mortos, e alterasse o conceito? But you see, this is a naughty piece of Orwell's black humour, it's sardonic humour. Instead of the 2 minutes remembrance for the dead, you have the 2 minutes willing the other side to be dead. Orwell tinha vivido numa época em que Hitler e Stalin costumavam disseminar histeria nacional para se livrar de inimigos políticos. Para satirizar os tiranos, ele havia criado o maior inimigo do grande irmão. Goldstein, objeto da ira dos cidadãos da Oceania. Goldstein era uma referência pouco velada a Trotsky, rival político de Stalin, que acabou sendo assassinado. Cada sessão de 2 minutos de ódio terminava com a aparição do grande irmão na tela para o alívio de todos na Oceania. O ódio era a sátira que Orwell fazia dos líderes políticos que sonhavam com o controle total sobre as mentes de todos os cidadãos. Nas manifestações populares dos últimos 50 anos, o ódio organizado era comum nos noticiários da TV. Mas a própria televisão tornou-se um instrumento de manipulação do ódio. We hated Saddam Hussein, and we had some reason to think that we ought to hate him. Then we hated Osama bin Laden. We don't know what he's done, really, but we hate him, and our hate is kept going. We used to hate Gaddafi, but we've sort of stopped hating Gaddafi because things in Libya have calmed down a bit. But undoubtedly, over the next year or two, there will be other hate people set up for us. And of course it's true that we all long to hate. There's something in us that likes to hate, and Orwell was very, very perceptive about that. 1984 foi publicado nos primeiros anos da Guerra Fria, um período de intenso ódio e medo. E o livro foi rapidamente considerado uma arma ideológica do Ocidente contra o Oriente. A ironia
é que a tendência política de George Orwell era de esquerda. Mais tarde, ele alegou que havia escrito o livro com raiva, numa explosão contra o totalitarismo em qualquer lugar, no Ocidente ou na União Soviética. Ainda assim, não há dúvida de que Orwell nutria um certo ódio por Stalin. Uma década antes de começar a escrever 1984, ele havia conhecido o terror do poder totalitário durante a Guerra Civil da Espanha. A Guerra Civil Espanhola começou em 1936. Foi um confronto clássico para tempos modernos. Os pobres contra os ricos. Fascistas contra comunistas. A direita contra a esquerda. Também foi um espetáculo que serviu de prelúdio para a atração principal que em breve eclodiria: a Segunda Guerra Mundial. Orwell tinha conseguido credenciais de jornalista e com sua noiva Eileen foi para Barcelona. Ele queria ser mais do que um correspondente de guerra. He's supposed to have told his publisher when he asked him why he was going, well, someone's got to kill fascists. I mean, he's much more like an early American Republican. You know, if you feel there's injustice, you unsling your gun from the cottage or farmstead door and you go out and join the militia. E ele fez isso juntando-se a uma milícia de operários chamada POUM, uma organização marxista. Ele sabia que esse grupo lutava contra os direitistas fascistas, mas sabia pouco sobre as complexidades políticas da esquerda espanhola. Havia sérias brigas internas entre grupos de operários e forças comunistas apoiadas pelo Partido Comunista Russo. Orwell rapidamente se envolveu em mais de uma guerra. And this is, I think, the hardest thing for non-Spaniards to understand. Especially in America, we associate the communists with a revolutionary line. And here in Spain, the communists were actually against the revolution. And that's what I think is very confusing for us to understand. But I think in this case, the communists in Spain were following the foreign policy concerns of the Soviet Union and Stalin rather than the concerns of the workers within Spain. Stalin achava que a vitória dos operários na Espanha assustaria países ocidentais e ele queria poder total sobre onde e quando os operários se rebelariam contra seus patrões. Orwell ficou indignado com a traição russa. Então, durante um conflito em abril de 1936, Orwell foi ferido. Foi baleado no pescoço. Isso afetaria sua fala pelo resto da vida. Foi enviado a Barcelona para se recuperar. Lá, Orwell desanimou ao ver que a solidariedade dos esquerdistas havia se desfeito em meio às brigas das facções. Os stalinistas logo perseguiram as milícias e prenderam seus líderes. George Orwell e sua mulher fugiram para o norte. Escaparam por pouco. Na primavera de 1939, os fascistas venceram. Foi uma derrota avassaladora para a esquerda e Orwell estava convencido de que a campanha dispersiva de Stalin, usando fraude e terror, era responsável pela vitória do general fascista Franco. No outono de 1940, começou a Batalha da Inglaterra. Hitler ordenou o bombardeio de regiões povoadas por civis. Apesar dos ataques diários, Orwell levou alguns meses para escrever um livro, uma espécie de fábula infantil que refletia sua experiência com os comunistas na Espanha. O livro foi seu primeiro sucesso editorial, A Revolução dos Bichos. Quando a história começa, os animais da fazenda se rebelam e tiram o proprietário do local. A princípio, eles gostam da liberdade e da igualdade. Mas gradualmente percebem que alguns animais se tornaram mais iguais que outros. Todos os personagens da Revolução Comunista Russa, disfarçados na pele de vários animais, vão aparecendo. Um porco chamado Napoleão. O mais cruel de todos é, obviamente, Stalin.
I think Animal Farm, in Orwell's intention, certainly, it is a lament for the revolution betrayed. A Revolução dos Bichos tem um tom muito diferente de 1984. Pode ser porque a esposa de Orwell, Eileen, teve muita influência no trabalho com seus comentários e contribuições. It's a much more accessible book than 1984, and it's nothing like so despairing. Meanwhile, projected hoe-handle production for fiscal year 84-85 has been revised. A visão de um mundo sombrio e ameaçador que aparece em 1984 pode estar relacionada com a trágica virada que aconteceu na vida de Orwell. Em 1945, quando A Revolução dos Bichos estava prestes a ser publicado, quando os terríveis anos de guerra chegavam ao fim e ele havia adotado um filho na esperança de um futuro melhor, sua esposa Eileen morreu durante uma cirurgia. Foi completamente inesperado. Menos de um ano depois de sua morte, Orwell decidiu sair de Londres com o filho de 2 anos e viver na ilha de Jura. Ele imediatamente começou a escrever 1984. This was his last book. He was dying when he wrote it. And I think the combination of despair about Europe, despair about the political future, and despair about his own survival do make this one of the most terrifying books one has ever read. Steamer! Dead overhead! Get down! Get down! 1984 foi filmado 3 vezes. Na versão mais recente, John Hurt faz Winston Smith, um homem em conflito. Rough Times 14284, page 3, byline 2, should read, Miniprod forecast increased Chukka Russian, April 1980. Seu trabalho significava destruir o passado. À noite, ele vagueia por Londres numa busca desesperada pela verdade sobre o passado. Can I help you? What's this? Oh, it's a beautiful thing. It's over 100 years old. Cost you $4. Um peso para papel e um quadro de uma igreja. Oranges and lemons. Say the bells of St. Clemens. What was that? Orwell idealizava coisas simples e puras. Something old. On Jura, Orwell noticed the birds. He noticed every little flower and bird. And maybe there was some little thing of hope in the very bleakness of the landscape that spoke to him. I think if you're in a very bleak place and the first primrose comes or the first swallow flies in, it means so much to you. Smoke and tear gas bombs, sometimes boomerang on the East German troops. Havia escutas e microfones escondidos. A paranoia era generalizada. Some of the testimony coming out of East Germany, people just gave up. They enjoyed spying on one another. They spied on their fathers, their mothers, their children, their friends. And that paranoid society is something that we just find so alien in the democratic West. And yet it actually did exist. Watch me again! Winston tinha medo de todos. I'm 39 and I've had 4 children. Now look! Raramente fala com mulheres. Seu único relacionamento parece ser com a estridente e autoritária instrutora na teletela. You can do it if you want to. Remember our fighting men. Então vem um acontecimento inesperado. Winston havia percebido que Julia, do departamento de ficção, às vezes olhava para ele. Ele achou que ela fosse da polícia do pensamento. Ela simula um tombo e consegue entregar um bilhete a ele. É o início de um romance clandestino. O primeiro encontro secreto é no interior da Inglaterra.
o único lugar em que é possível fugir da vigilância das teletelas. Se fossem pegos, seriam torturados, mortos ou algo pior. The most powerful form of science fiction is not a novel or a movie or a story that accurately predicts a future. It's a story that prevents a future. One of the most powerful self-preventing prophecies of all time was George Orwell's 1984. Which conveyed an image that was so horrifying that millions of people said to themselves, I am going to devote a certain fraction of my effort for the rest of my life to making sure that this won't happen. Now that's powerful. That's powerful literature. Quando chegou o ano de 1984, não só a televisão, mas todo o mundo havia mudado de uma forma que Orwell não havia imaginado. Mikhail Gorbachev seria o primeiro premier da União Soviética, o que levaria à queda de muros e ao fim do comunismo. E 1984 também foi o ano em que uma rede de computadores do Pentágono foi reorganizada para criar uma rede civil universitária, que viria a se transformar na internet. I think rereading 1984 in 1999 or 2000, you realize how much of it still speaks to us. There were people who tried to argue that certain things had passed away forever with the Berlin Wall, but there are other aspects of Orwell's nightmare that are with us every day. A perda da privacidade é um aspecto com que convivemos diariamente e foi um tema importante em 1984. There's a sense of a loss of privacy, and that you now behave differently because you believe you're being monitored, even if nobody's ever looking at the screen. And I think that's what's happening in our society that changes your sense of freedom. Orwell valorizava a privacidade. Ele se mudou para o fim do mundo para mantê-la. Mesmo hoje, muitos anos depois, operadores de telemarketing não podem incomodar lá. A casa não tem telefone. Hello, is this Evelyn Johansson? Hello. When We're will she raising be? money for the Green County Patrolmen's Benevolence Association. Hello, Would you be interested? Uma das mais irritantes formas de invasão de privacidade, os telefonemas noturnos do telemarketing. Hello? Hello there. May I speak to Kelly Martin? May I ask who's calling? Hi, Kelly. I'm Monique. With Flimflax Diet Supplements, how are you today? Você pode se espantar ao saber que para cada cidadão existe uma média de 300 arquivos ou mais contendo inúmeros dados pessoais. I hear your baby there, Kelly. Is it a boy or a girl? Operadores de telemarketing sempre querem mais. Oh, what's her name? Reference the file upgrade for the DTU 216. Reference the BDR and Martin/Kelly. She terminated at 306. Cancel. Stop. Unproceed. Construction-wise anti-getting. O alerta de Orwell pode estar se I concretizando. completed 72 UTCs with a return Estimate of 76% on GPS. Perda de privacidade. Estranhos vendo seus arquivos, vendo suas imagens, lendo sua mente. Report any strangers. Remember, Big Brother is watching you. You should be watching them. Tudo para o seu bem, é claro. We were wondering if you've heard of our Flimflax Daily Duo. No, thank you. Bye. A frase que sempre se repete é que devemos abrir mão de um pouco de liberdade em nome da conveniência e da segurança. Mas a liberdade que perdemos é real e conhecida. Desconhecida é a natureza da segurança que recebemos em troca.
My grandparents were killed because of the gathering of information in Europe. And as a Jew especially, I worry about myself and minorities and what can be done if somebody comes into power and takes all that information and uses it. So it may be somewhat innocuous now, but the enormous power of now knowing everyone's race, religion, which videos they watch, and how many groceries they buy by just tracking their credit cards or where they've been on vacation is terrifying if it falls into the wrong hands. No futuro, como será o mundo do bebê Kelsey? A vigilância ininterrupta vai cobrir cada centímetro quadrado. Smile. 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 Mais de 21 milhões de câmeras de vigilância foram vendidas e instaladas no mundo todo. É a estimativa mínima. Um sistema amplo e silencioso de vigilância e controle. As câmeras estão ligadas, observando você. Por enquanto, mesmo com milhões de câmeras, nossa privacidade é normalmente mantida. Nós nos escondemos mesmo à vista de todos, porque a vigilância mais detalhada exige muitos esforços. Por enquanto. Essa foi a falha do conceito de Orwell para as teletelas. Quem vigiaria os que vigiam? E quem vigiaria o processo de vigilância? Em 1984, as pessoas vigiavam outras pessoas. E isso está mudando. Os computadores já conseguem reconhecer rostos de maneira primitiva. Um computador pessoal tem inteligência equivalente no máximo a um rato. Mas os circuitos de silicone estão ficando cada vez mais brilhantes. By 2020, $1,000 of computation will be equal to the computational capacity of the human brain, which I estimate at about 100 billion neurons. By 2030, $1 of computation will equal the computing capacity of the human brain. Now that's a necessary but not sufficient condition to create computers or non-biological intelligence equal to human intelligence. Please remain in your vehicle. Exit to the right immediately. Quem vai vigiar os vigias que vigiam os vigias que nos vigiam? Provavelmente a inteligência não biológica. Talvez uma mente biológica, um humano, permaneça no controle do processamento central. Talvez. Mas essa é uma boa ideia? I think what Orwell made us aware of is how easy it is to transform a whole culture, a whole nation. You can take good people, the best, the brightest, the people with the best values, the most normal, the most healthy, and transform them into fascists, into totalitarian-minded individuals or mindless individuals, into Orwellian clogs of the state. Em 1971, na Universidade de Stanford, Philip Zimbardo viu como os valores humanos mudam rapidamente num estudo que organizou no Departamento de Psicologia. Estudantes universitários, recrutados por meio de anúncios, foram divididos aleatoriamente em grupos de prisioneiros e guardas. Nessa experiência, os chamados prisioneiros eram realmente capturados e presos. Zimbardo ficou chocado com o resultado orwelliano do experimento. You smile to him, Anthony. You get down here and do 10 push-ups. 2, 3, 4. Within 2 days, they were hitting them with the clubs, they were cursing them, they were physically abusing them. The boys, college students who were playing the role of guards had become prison guards. Were telling me these guys are dangerous, they have to be kept in chains, they have to be put in solitary confinement all night. Get in that traffic then. I mean, just total loss of reality in the most Orwellian sense.
The study was supposed to run for 2 weeks. I had to end it in 6 days because it was totally out of control. Smoking is a privilege. Smoking is a privilege. Os guardas na experiência de Zimbardo se corromperam com o poder. Now, there's a couple ways that we can do this. Orwell se preocupava com essa falha da natureza humana. Foi o tema central de 1984. Depois de serem presos, Winston e Julia vão para as câmaras de tortura para serem reeducados. The party seeks power entirely for its own sake. We are not interested in the good of others. We are interested solely in power. Not wealth, or luxury, or long life, or happiness, only power. Pure power. What pure power means, you will understand presently. Julia cede rapidamente perante as torturas, mas Winston resiste. Shall I tell you why we have brought you here? Nas câmaras de tortura do Ministério do Amor, ninguém quer saber a verdade. Eles querem converter. You understand, Winston, that no one whom we bring to this place ever leaves our hands uncured. Do you understand what I mean by that? Yes. No. I don't Uma previsão de Orwell que acabou se concretizando foi que a tortura continuaria sendo comum. Imagine que em centenas de lugares, neste momento, alguém está gritando em turco, em espanhol, em inglês. Chega de dor. There's no question about it. And those are only the countries, of course, we have access to. We can't even begin to determine how much torture is going on in Saudi Arabia, Syria, Iraq, Iran, North Korea, and countries to which we don't have access. Certainly torture is going on in China. So in many countries throughout the world, right at this moment, there are people who are being tortured. Julia! Get up. Os capítulos finais de 1984 tornaram-se parte de nossa memória cultural permanente. Stand up straighter. No filme, Richard Burton, no último papel que fez antes de morrer, interpretou O'Brien, o chefe do partido. Tell me, Winston, and remember, no lies. What are your true feelings towards Big Brother? I hate him. You must love him. It's not enough to obey him. You must love him. Room 101. Ele envia Winston para a sala 101, no subsolo do Ministério do Amor, onde tipos de tortura são criados sob medida para expor a vítima a seus maiores medos. Winston tinha pavor de ratos. I press the first lever, and the rats move into the front compartment. I press the second, and the door of the cage will slide up. These starving brutes will shoot at you like bullets. Have you ever seen a rat leap through the air? They will leap onto your face and bore straight into it. Sometimes they attack the eyes first. Sometimes they burrow through the cheeks and devour. What do you want? Help me.
Quando os ratos famintos vão se aproximando do rosto de Winston, ele tem alucinações e vê Julia atrás da gaiola. O amor por Julia ele mantém protegido, mas mesmo esse sentimento ele vai acabar traindo. Do it to Julia! Do it to Julia! Segundo sua mãe, a primeira palavra que Orwell falou foi brutal, vocábulo pouco comum para um menino de 2 anos. Já perto de morrer, Orwell achava cada vez mais que a língua inglesa estava sendo tratada de maneira brutal. No livro, boa parte do humor negro de Orwell é dirigida ao que ele considerava a degradação do idioma. Desde clichês tolos e eufemismos enganosos até abreviações que desumanizam e intimidam. Reference to BDR and Martin/Kelly, she terminated at 306 but wanted a TTC on the GBR. I completed 72 VTCs with a return estimate of 76% on the GBS. Dr. DeFleur Super was an RTO at this time. No MBOs to report. More than 600 enemy soldiers were caught in a napalm attack and were incinerated. A repulsa de Orwell à decadência do idioma e da literatura foi um tema constante em 1984. Lembram que no Ministério da Verdade máquinas produziam automaticamente ficção barata? Uma máquina capaz de escrever poderia parecer pura ficção em 1949. Mas Orwell estava no caminho certo. It doesn't matter. Feeding egos ain't no claim on our souls. Máquinas digitais ainda não escrevem pornografia, mas há um programa que pode criar poesia de vários tipos. Se você selecionar Haikai, a poesia ganha o estilo japonês. O software foi criado por Ray Kurzweil. Silent hands, places with manuscripts, looking for the sun. E a cada dia esses programas se aperfeiçoam. Na época de Orwell, o poder era exercido dentro de prédios impessoais, mas era humano. No novo milênio, o poder estará concentrado nos cabos que mantêm unido nosso admirável mundo novo. Os circuitos de um laptop já são 10.000 vezes mais velozes que os nervos em nosso cérebro. However, human intelligence is much deeper, richer, and capable of dealing with far greater subtlety than machines today. So once a computer can achieve the depth and subtlety and richness of human intelligence and combine it with these natural advantages of sharing knowledge, speed, and accuracy, it's going to be a very formidable combination. Também será uma concorrência formidável para nossos filhos e netos. Um futuro verdadeiramente orwelliano. If we just look at a situation where it's intelligent machines and humans, then I can't see humans sort of standing up to that. It would mean that maybe by the end of this century, intelligent machines are running the show and humans are slaves or human farms and human zoos, nothing more. Robôs construídos por estudantes de informática. O tipo de brinquedo que se vê quando se fala de robôs. No futuro não serão brinquedos. Seremos nós, derivados da miniaturização. Chips de computador pequenos como pó de diamante circulando em nossa corrente sanguínea. O professor Ulrich vai dar um passo nessa direção. Ele pretende implantar cirurgicamente um chip em seu braço. Será uma das primeiras conexões diretas entre um sistema nervoso e uma máquina. Depois, sua esposa Irina vai implantar um chip sob a pele. Com a evolução da tecnologia,
Os implantes podem levar a uma conexão direta de cérebro para cérebro. So it's looking at the electronic signals that our thoughts being transferred between people, a bit like telepathy, but for real, technically. Or will the brain not be able to cope? We simply don't know. Talvez não queiramos saber. A ideia de homens conectados a uma ampla rede reflete o futuro sombrio que inquietava Orwell, especificamente ao escrever 1984. Perhaps Orwell was right in a roundabout way, and that's what we will end up with. The humans that are connected won't just be connected human to one intelligent machine as a standalone, will be a human connected into a network. They will be able to harness the power of that network, but the network will be able to control, perhaps, the power of the human. Big brother of a human nature is now big brother of an internet nature. Issued a major report that anticipated pork belly totals will exceed... Após o terror na sala 101, Winston Smith é libertado. Ele foi esvaziado e transformado em um deles. Not including the need for a corrected total following the treachery and loss at the Lumbago hoe-handle works during the... Versão brasileira Clone.